O... Vamos lá, eu estou acompanhando aqui pelo Ancapso, né, sobre a eleição argentina, né, e eu queria muito que o Milei ganhasse, né, porque ele é um anarcapitalista. Infelizmente tem anarcocapitalistas aqui no nosso país aqui, que tem canais no YouTube, mas eles são meia boca. O mais ou menos legal é o Alexandre Porto e o Paulo Cogos, né? Mas o Paulo Cogos, ele é muito estressado, e o Alexandre Porto, ele não tem um nível de competência, né? E o Ideias Radicais é um neurótico borboleto, né? Ele é um cara que só tem pulsões sexuais femininas, né? Ele é extremamente controlador. Porém, em contrapartida, eu encontrei um anarcocapitalista de verdade, que é o Capso, e ele é um cara totalmente lógico, né? Ele é tão lógico que ele é fora da casinha, né? Mas ele é fora da casinha não porque ele é louco, ele é fora da casinha porque ele tem um QI extremamente alto. E o canal dele é uma diversão para ele mesmo, um desafio intelectual que ele trava o tempo inteiro, né? E eu acho até difícil, ele precisa sintetizar mais informação do que qualquer pessoa normal conseguiria sintetizar e dar uma resposta, né? Mas ele é fora da casinha. Mas vamos entrar aqui na questão aqui. O Milei lá, o candidato argentino, ele, como posso dizer para você, ele é um cara também lógico, e ele é um cara de resposta curta, e as respostas dele são, como fala, baseadas nos princípios empíricos da realidade, né? E o que acontece? Isso assusta a população argentina, porque os argentinos não, o ser humano, ele é muito mais voltado aos instintos primitivos e às emoções do que à lógica, né? O ser humano, ele age muito mais por instinto do que pela lógica, e infelizmente a, algumas pessoas utilizam lógica para resolver as coisas. Essas pessoas gozam 100% das suas faculdades mentais. Mas a grande maioria da população não goza das suas faculdades mentais. E tem aqueles que têm um QI abaixo da normal. Existe uma quantidade, eu acho que 30 a 40% de pessoas que têm doenças mentais, né? Por desorganização, por genética, e vários outros fatores. Mas voltando à questão aqui, né? O que acontece? Pelo fato do Milley ele ser extremamente lógico, e ele utilizar conhecimento empírico baseado na realidade, e ele simplesmente se preocupar com resultados decentes à sociedade, as pessoas se assustam, porque as pessoas estão dentro de bolhas, dentro de ideais que não consistem com a realidade. E ao ver, né, a realidade nua e crua saída da boca de um ser humano, as pessoas se assustam, porque as pessoas, elas só aprendem a realidade é, pela passagem do instinto primitivo eu quero tal coisa, o que eu tenho que fazer tal, o que eu preciso fazer para alcançar tal coisa, isso é bom ou ruim. Eu vou dar até um exemplo aqui baseado para os anarcos capitalistas. O Como fala, tem o desenho Asterix e Obelix, que eles vão para Roma. E aí eles querem, não sei o que acontece lá em Roma lá, que eles precisam ter uma solução de uma coisa extremamente simples. Mas Roma, é cheia de burocracia. E aí o Asterix, eu acho, ele precisa pegar guia para conseguir alcançar o que ele quer. Aí ele pega trocentas guias e ele nunca sai do lugar, e ele encontra uma solução, né? Então a vida do ser humano não é ter o pensamento lógico assim, olha, eu estou numa estrutura social. Como que essa estrutura social é? É uma estrutura social pobre, não avançada, onde que existe um governo dominador, e existe uma população que aceita esse governo dominador, e o princípio desse governo dominador é o que o Ancapso fala, o governo, ele não pode trazer solução, porque se trouxer uma solução e der errado, a culpa é de quem trouxe a solução. Então quanto mais problema eles têm, mais o Estado cresce, né? Porque o Estado é ineficiente, não precisa entrar na questão aqui. Então, o ser humano em si na face da Terra, infelizmente, é extremamente primitivo, porque o ser humano não tem raciocínio lógico, a espécie humana não tem raciocínio lógico, e eu acredito que o Tesla fala que pessoas que têm QI baixo não deveriam existir, né? Só pessoas com QI alto que deveriam ter oportunidade de viver na Terra, né? Porque o mundo não é feito de pessoas intelectuais, o mundo é feito de filha da puta que muitas vezes
nem está em comum acordo, utiliza uma relação abusiva. Né? Até no trabalho lá que eu estava numa relação abusiva, porém eu sou muito mais forte, então eu ficava calado, né? Mas aí não deu acordo, eu mandei o cara, não mandei o cara para PQP, né? Mas, mano, segue a tua vida. Aí voltando à questão aqui, então o que acontece? Eu acredito que o Milei ele não entrou em disparada porque as pessoas se assustaram pelo posicionamento dele, né? Que é a realidade, né? Como fala, os princípios comportamentais da espécie humana está diretamente ligada a toda estrutura capitalista, e essa estrutura é uma estrutura natural que, se você for darwiniano, é bilhões de anos, e se você acredita em Deus, é o comportamento pecaminoso do caminho largo, 666, né? Todos os caminhos são a verdade, não existe nenhum caminho absoluto sobre todas as coisas, e, como fala, e todas as verdades são absolutas, né? Roma, né? Ou amor de trás para frente, o anagrama, né? Aí voltando à questão aqui, eu vou incrementar mais uma questão aqui. Existe o fator como fala, numa falha do anarcocapitalismo, mas é uma falha natural, né? O grande problema do anarcocapitalismo é a questão que eu disse, o ser humano ele não é racional, e o grande problema do ser humano é a falta da capacidade do conhecimento. E essa falta da capacidade do conhecimento gera falhas na estrutura anarcocapitalista, né? Porém, é muito melhor, né? Existir uma concorrência para evolução estrutural e comportamental, desde que as pessoas não cometam falhas e injustiça em vários setores da sociedade, né? Do que ter uma estrutura estatal que é simplesmente apelo à autoridade, né? Eu até queria comentar isso daqui. Eu não vou citar nomes porque eu tenho medo, mas existe um indivíduo que usa toga que ele faz julgamento com ideologia e com um grande apego emocional, né? E o julgamento dele é agido de forma passional. Se pode haver um indivíduo que usa toga de forma passional, emocional e relativo às suas causas intelectuais e emocionais, tomar uma escolha sobre um julgamento de uma pessoa, né? Não se pode, né? Não se pode, né? E isso acontece por causa do maldito apelo à autoridade, né? O apelo à autoridade é uma coisa que deveria ser destruída dentro da sociedade, né? O que realmente deveria ser colocado é resultado e resolução à liberdade individual, como os anarcocapitalistas pregam. E é uma coisa que não tinha muito na cultura judaica, né? A cultura judaica tem muita coisa relacionada com o anarcocapitalismo, tanto que eu amo o anarcocapitalismo e já critiquei várias vezes, né? E eu não consegui construir o pensamento correto final, né? Mas a grande falha da sociedade é a linha de raciocínio, mas um mercado livre, acredito eu que com o tempo a gente poderia ir, né? E a gente não vive mais numa estrutura inicial do capitalismo. A gente está tendo um salto do capitalismo, né? E o capitalismo é uma estrutura sem volta, né? Diferente das estruturas defasadas dos outros ideais, né? Falou aí para vocês.